Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin. O tema de hoje é saúde. Eu tô aqui com a autora do livro Comer, Treinar e Dormir, a doutora Samira Layaum. Tudo bom, doutora? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Eu fiquei muito feliz em conhecer teu livro e ter tido a oportunidade de ler, porque é muito rico. As informações são muito importantes para todas as pessoas. Então, primeiro eu queria saber qual é a tua formação. Eu fiz medicina na Universidade de São Paulo. Depois do curso médico, eu me especializei em medicina preventiva e depois eu fiz uma outra especialidade que é oftalmologia. Atualmente eu atuo nas duas, dando consultoria em saúde e qualidade de vida nas empresas. E no meu consultório também atendo como oftalmologista. E como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? A ideia foi do meu professor. Ele é corredor e eu também sou corredora. E numa conversa, ele achou que eu estava sabendo muito a respeito de um assunto que não era exatamente a minha especialidade. Aí ele falou, escreve um livro sobre essa questão. Qual era o assunto? O assunto era assim, a importância da alimentação, do sono, no esporte, né? Eu falei, não vou escrever um livro, é muito chato. Mas aí depois ele acabou me convencendo, aí fui escrevendo e fui mandando os capítulos para ele dar uma olhada. Ele é orientador de pós-graduação, né? E aí o livro ficou pronto e aí foi publicado. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que ele foi indicado, né, pela revista Veja. Foi recomendado pela Veja. E também pela Contigo. Isso. E eu já falei, eu estava no meio do livro, já estava falando para todo mundo, viu? Já fazendo a propaganda para minha família. Eu falei, olha, vocês têm que ter de cabeceira, porque tem informações muito importantes. Eu vejo muita gente falando, eu não posso comer isso. A gente sabe, entre aspas, algumas coisas que não são benéficas, mas não detalhadamente, não tão bem explicado e tão ao alcance de todos como está no livro. Então, eu achei bem importante. Eu falei, bom, uma coisa eu sei que eu já vou copiar aqui os alimentos e pôr na cozinha, né? Isso aqui é bom para isso aqui não é bom, não tem nutriente. Tudo é muito importante que contém aqui. Mas para alimentação, para o seu dia a dia, é importante você ter essa informação e tem uma hora que a pessoa já assimila, né? Vira um hábito você se alimentar bem, né? Agora, o teu amigo médico e corredor também, ele disse que você sabia bastante. O seu interesse foi em quê? Assim, tudo começou por causa do esporte. E eu estava me sentindo muito bem praticando esporte. E eu queria que as pessoas se sentissem bem como eu me sentia. Antes de eu começar a correr, era terrível a minha TPM. Eu tinha muitas viroses de ordem emocional, muitas dermatites de ordem emocional. E eu percebi que depois que eu comecei a praticar esporte, sumiu tudo. Aí eu falei, eu acho que eu vou escrever sobre isso, né? A importância do esporte na superação das doenças. Só que aí não é só o esporte. O tripé da saúde é alimentação, sono e exercícios, né? Mas uma coisa leva a outra, né? Porque, assim, quando você decide praticar esporte, você também tem que cuidar mais do teu sono, porque senão não recupera, não é isso? Exatamente isso. E da alimentação, porque uma coisa não combina com a outra, né? Você faz uma coisa certa e o resto é errado. Quando você faz esporte, se você não dorme direito, você não assimila o trabalho muscular que você realizou durante a atividade física. Então, assim, durante o sono, ocorre a secreção de um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento. E esse hormônio, uma das funções dele, é fortalecer os músculos, desenvolver os músculos. Como é que é a diferença do GH durante o sono de uma pessoa que pratica esporte e não pratica? Então, o GH é o mesmo, só que assim, a pessoa sedentária não fez exercício, ela não vai ter aquele desenvolvimento muscular que a pessoa que fez exercício vai ter. Quer dizer que ele espera, eu faço ginástica de manhã, ele espera a minha hora de dormir para me recuperar. Mais ou menos isso, não é 100%. É assim, 70% do GH é secretado durante o sono, mas não é 100%. Então, ele funciona exatamente fazendo o que no corpo da gente, além de recuperar o músculo, para quem faz ginástica? Ele fortalece os ossos e faz a renovação celular. Então, assim, as pessoas que não dormem muito bem, elas envelhecem precocemente.
porque não tem a renovação das células. E é uma coisa que dá pra gente notar, né? Mesmo sem estudar, sem ter esse estudo científico, é assim, você não dorme bem, outro dia tua cara tá péssima. Tudo tá péssimo, né? Cansaço e feio, né? O seu raciocínio não é complicado, o sono é fundamental. Agora, começando, porque aqui nós somos 3 temas para falar, que é o comer, treinar e dormir. Isso. Mas vamos falar de treinar, já que a gente começou falando de corrida e tudo mais. O que você acha aconselhável? É difícil dizer, porque as pessoas têm N interesses e objetivos, mas o que você acha essencial para qualquer pessoa? O mínimo que ela tem que fazer? Porque tem, né? Tem. Isso faz parte da saúde da gente o treinar. Esses 3 elementos, eles não são exclusivos, não dá para você separar esses elementos. Muita gente acha que para sair do sedentarismo você precisa se acabar numa academia. Não é bem assim. Se você fizer 30 minutos de exercício 3 a 4 vezes por semana, já é suficiente para você sair do sedentarismo. Se ela gosta de bicicleta, pedala. Se ela gosta de nadar, nada. Eu gosto de correr, eu corro. A pessoa precisa sentir prazer no que ela está fazendo. Só não dá para ficar na frente do computador o dia inteiro. Não dá para ficar não levantar no sofá da cadeira, né? O dia todo, tem que se mexer. Agora, existem algumas controvérsias quanto a trabalho aeróbico, trabalho anaeróbico, né? A corrida ou a bicicleta ou andar emagrece muito mais. Quando você quer emagrecer, você tem que fazer isso. E a musculação ou um exercício localizado, menos. Como é que é essa equiparação aí? Então é assim, no processo de emagrecimento propriamente dito, o exercício indicado é o aeróbico. Pode ser corrida, pode ser bicicleta. Só que assim, na fase inicial, o ideal é que se faça exercícios moderados, porque o exercício intenso, ele consome muito oxigênio. E aí sobra pouco oxigênio para participar da reação de queima de gordura. Olha que interessante, coisa que, né, ninguém sabe. Não adianta você se matar, porque depois se mata e não vai perder. Não vai perder. Não sobrou oxigênio para te fazer perder o que você gastou. Em palavras simples é mais ou menos isso. Então, na fase inicial, o ideal é fazer exercícios moderados. Aí depois que você já teve uma melhora do seu condicionamento cardiovascular, já está mais preparado para suprir os músculos, né, de oxigênio e cumprir todas as funções. Aí depois você começa a fazer um trabalho muscular e tal. Os 2 são importantes, tanto o aeróbico quanto o anaeróbico. Agora, para gordura localizada, por exemplo, eu tenho gordura na barriga, uma coisa no abdômen, e até lendo no seu livro que a gordura mais perigosa realmente é a gordura do abdômen, né, que você fala aqui. Porque ela predispõe a doenças do coração, hipertensão arterial, diabetes. A presença da gordura, ela impede a assimilação da glicose pelas células. Ela funciona como uma barreira. Então, isso já predispõe o diabetes. E aí, a gordura também entope vasos sanguíneos. Então, isso predispõe à hipertensão arterial, a AVC, infarto, várias doenças cardiovasculares. Então, é um perigo por causa disso. Quando a mulher tem uma medida acima de 80 centímetros de circunferência abdominal e o homem acima de 1 metro, isso já é um sinal de alerta para os perigos dessa gordura localizada. Então, nesses casos, o ideal é começar com aeróbio mesmo, até ir perdendo a medida, né? Afinando a silhueta. A hora que afinar, e aí a pessoa já começa a fazer um trabalho muscular para fortalecimento muscular, também para prevenir a flacidez. Ele ajuda a pele a se moldar ao músculo, por exemplo, a ginástica localizada? Na verdade, o desenvolvimento muscular já evita a flacidez e basicamente é isso. Agora, tem muita gente que pergunta com relação a isso, a começar fazendo aeróbica, mas para redução mesmo da gordura localizada, seria melhor o aeróbico já para gordura de qualquer lugar do corpo ou focar naquele movimento que vai direto. Por exemplo, eu tenho gordura no braço, é melhor eu fazer aeróbica ou focar no braço para tirar essa gordura local aqui? Na verdade, assim, quando você quer queimar essa gordura nociva, é aeróbico. Se você quer fortalecer outros músculos para eliminar a gordura localizada de outras partes, você tem que fazer uma combinação dos 2. Nem que seja um aquecimento, né, com o aeróbio para você poder conduzir sangue para a parte onde você vai trabalhar a musculatura e o músculo responder com mais facilidade ao exercício que você vai fazer. Então, mesmo uma pessoa que vai à academia
para fazer musculação, seria indicado que ela fosse primeiro no aeróbico para fazer um aquecimento. Pelo menos uns 10 minutos. Quando você aquece, o que acontece? Você ativa a circulação do sangue. E tudo no seu corpo funciona através de sangue. Então, por isso é que se faz o aquecimento, para você ter uma distribuição de sangue adequada para os músculos responderem ao movimento que você vai fazer. O ideal seria você fazer um aquecimentozinho de uns 5, 10 minutos no mínimo, e aí partir para a musculação. Muito bom. Olha, isso daqui dá uma semana, né, de assunto que, aliás, você dá palestras, não? Sobre o tema. Sim. E como é que as pessoas podem te procurar para palestras? O meu telefone do consultório é 2973-6531. O celular também, o DDD é 11 97685 1235 e o Facebook Samira Hiralaya 1. Procura pelo tema do livro. Doenças da vida moderna, também é fácil me buscar através do Google. O livro pode encontrar onde? O jeito mais fácil de comprar o livro é pela internet. Ou pela Saraiva, ou pelo Submarino, pela Amazon, mas tem nas livrarias físicas também. Agora vamos falar um pouco da alimentação, que é o nosso combustível, principalmente para treinar. Primeiro começando pelo açúcar. Muita gente não conseguiu se desgrudar dele, né? O que o açúcar faz com a gente? O açúcar, assim, é um assunto bem interessante, porque muita gente não sabe o que é o açúcar, né? Para começar, o açúcar ele não é um alimento, ele é um produto químico. Quando a cana de açúcar, que é a planta, chega lá na usina, sai de lá como um pozinho branco. Então, significa que alguma coisa aconteceu lá para entrar uma planta e sair um pozinho branco. Quanto dessa planta ficou ali? Nada. Todas as vitaminas, os minerais, os sais, as fibras, né, que estavam contidos na planta, são retirados e é adicionado uma série de produtos químicos, né? Uma série de produtos químicos para ele sair de lá aquele pozinho branco. Existe algum açúcar que não faça que danifique a cana de açúcar a esse ponto? Todos os açúcares são contraindicados. Todos, até o mascavo. O mascavo, se você não conhecer muito bem a procedência dele, ele pode vir com restos de fezes e restos de insetos. Nossa então, qual que é o açúcar bom, o açúcar legal, o açúcar indicado para o nosso corpo? O mel, os adoçantes naturais, por exemplo, estévia. E tem os açúcares das frutas. Sim, mas é um açúcar que não é o açúcar, né? Não, o açúcar para você adoçar seria mel. Ou mel ou adoçante natural, tipo estévia. E o que as pessoas devem procurar para não se preocupar assim, de componente... Basta que ela leia no rótulo que é produto natural. Então, e a pessoa que não consegue ficar sem açúcar e mais do que isso, ingere muito açúcar de determinadas formas, o que pode acontecer com ela? Se ela ingerir uma quantidade pequena de açúcar, não vai acontecer nada, porque o nosso organismo está preparado para eliminar a quantidade de açúcar em pequena quantidade sem grandes consequências, sem graves consequências. Porém, se ela abusar do uso do açúcar, várias doenças podem se instalar no corpo dela. Obesidade, né, todo mundo sabe. Diabetes, todo mundo sabe. Labirintite, um assunto bem interessante. Teve um professor da Universidade Federal de São Paulo, ele estava acompanhando um grupo de pacientes que estavam sendo tratadas de labirintite com remédio e não estavam melhorando. E aí ele fez o quê? Ele retirou o remédio dessas pacientes e pediu para essas pacientes fazerem uma dieta totalmente sem açúcar. E ele viu que no final elas melhoraram, sararam, se curaram da labirintite com a dieta com restrição de açúcar. O que é que faz com que o açúcar provoque a labirintite? Porque quando você ingere muito açúcar, ele causa uma hiperglicemia. E o corpo responde a isso com uma liberação extrema de insulina. E essas duas, hiperglicemia e insulinemia, elas causam alterações enzimáticas, hormonais e cerebrais. E essas alterações é que podem levar à labirintite. É uma loucura. Então, labirintite a pessoa pode ter quando consome muito açúcar. Osteoporose, porque quando você ingere açúcar, o açúcar ele sequestra vários minerais do seu corpo. E um dos minerais que ele sequestra é o cálcio, que é fundamental para fortalecer os ossos. Gente, essas informações são importantíssimas, porque às vezes as pessoas têm as doenças e não sabem por quê. Vão lá e o médico dá remédio, você vai
tomar cálcio, você vai tomar não sei o que, e sabendo que você poderia curar aquilo, não pondo mais coisa, mas sim tirando algumas coisas. Exatamente isso, né? você falou tudo agora. Então, é extremamente importante isso. Agora, a gente ficaria aqui discursando sobre todos os alimentos, porque tem aqueles que ajudam muito e tem aqueles que prejudicam muito. Isso. Então, eu queria que você desse um apanhado de doenças com alimentação prejudicam e com determinadas outras alimentações ajudariam na cura. E muitas vezes, como eu li aqui no seu livro, você elimina determinados remédios para substituir por uma boa alimentação. Dá para você dar um apanhado assim? Dá. Por exemplo, se você evitar o sal e evitar comida gordurosa, você melhora da hipertensão arterial. Se você comer sal ou comer comida gordurosa, você piora a hipertensão arterial. Diabetes. Se você comer muito açúcar, muita massa branca, refrigerante, comida gordurosa, propicia o diabetes. Se você comer salada, né, grãos integrais, aveia, carne magra, né? Tudo isso ajuda a combater o diabetes. O câncer acho que é o exemplo mais emblemático da questão alimentar. Se você comer açúcar, o açúcar está em todas, né? Açúcar, farinha branca. Já entendeu, né? Açúcar riscado da sua casa, a minha nem tem. Não tem, né? Não. Açúcar, farinha branca, gordura, propiciam o desenvolvimento de câncer. E essa questão do açúcar é muito interessante. O açúcar pode enfraquecer o sistema imunológico e aí o nosso corpo fica mais vulnerável a desenvolver câncer e outras doenças. Agora, tem os alimentos que protegem o seu corpo do câncer. Lógico, né? Frutas, verduras, castanhas, azeite de oliva, chá verde. A maioria dos alimentos naturais protege o seu corpo do câncer. E a questão da alimentação, ela está relacionada até ao humor. Quando você tem uma dieta, por exemplo, restrita em carboidratos, a pessoa fica mais mal-humorada. Então o carboidrato melhora o humor. Por isso que tem muita gente que adora chocolate. Por causa da liberação de dopamina e da serotonina, que são neurotransmissores que dão bem-estar e prazer, aí a pessoa come o chocolate e acaba se sentindo bem. Mas o pão, né? No livro eu recomendo pão sempre integral, multigrão e tal. Mas né? também dá bom humor, então, no caso. Massa, espaguete, pizza, tudo Se isso. for com massa integral, porque tudo isso que você está falando tem a versão integral. Não existe só os refinados, né? Então dá para você levar uma vida, uma alimentação prazerosa e saudável ao mesmo tempo. Quanto que a gente precisa, agora falando em carboidrato, proteínas, vegetais e frutas, o que seria ideal em termos de porcentagem por dia? Olha, essa é uma pergunta extremamente interessante, porque eu já ouvi muita besteira a esse respeito e acho até interessante você fazer essa pergunta. O que eu vou falar agora foi publicado pelo Dr. Walter Willett. Ele elaborou um esquema, uma pirâmide alimentar, né? Você tem que comer em média, 55% de carboidratos por dia, na forma integral. Sempre integral, né? Sempre esquece integral. massa Esquece branca. o refinado, esquece. 5%. Isso tudo, assim, que a gente está falando, alimentos que fazem bem para isso ou bem para aquilo, ou alimentos que fazem mal para isso, bem mal para aquilo, o que eu percebo é que, de um modo geral, o que é bom tudo, né? Isso, assim, como a massa integral é bom para tudo. Exatamente isso. O que é ruim para tudo. Exatamente isso. Você viu que eu sempre dei os mesmos exemplos. Açúcar, farinha branca, gordura, que é ruim para tudo. E é o que você está falando. É isso mesmo. Então seria 55%? 55% de carboidrato, 30% de gordura, aí também tem um porém, a gordura de origem vegetal. Não é fritura, gordura natural, né? Gordura natural, aquela que vem no abacate, aquela que vem no azeite de oliva, aquela que vem nas castanhas, nozes, amendoim. Essa é a gordura certa para o nosso corpo. Ela participa da formação de hormônios, transporte e armazenamento de vitaminas, proteção térmica, tem uma série de funções importantes a gordura. 15% de proteínas. Pode ser peixe, ovos. Você pode substituir, por exemplo, ovo por carne? Pode, ovo por carne, carne por ovo. A ideia é essa, é você variar o cardápio, mas ter sempre uma quantidade presente. Aquela porcentagem ideal para você, para suas necessidades nutricionais. Aí o queijo, o leite, os derivados do leite, tudo isso tem proteína. Então 15% da sua alimentação tem que ser composta de proteínas. Você não acha que isso deveria ser matéria de escola? Eu acho.
Porque as pessoas, assim, tem tantos enganos, tantos erros, erros alimentares. Não é? E tanta coisa prejudicial que às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo no corpo dela. Mas, continuando. Então, vegetais você pode comer em tese, não tem medida para você comer Todos vegetais, são você bons, pode né? comer Não tem o nada quanto que ruim. você quiser. O vinho tinto, de vez em quando, também é bom, né? Porque ele tem flavonoides, resveratrol. Mas tem um problema, ele tem álcool. Então, se você quiser suprir as suas necessidades de flavonoides e resveratrol, você toma suco de uva. E evitar ao máximo carnes gordas, linguiça, embutidos em geral, né? Doces, massas elaboradas com farinha branca, refrigerantes, essas coisas. Tudo que é composto por gorduras de origem animal e tudo que é composto por gordura trans. Bom, eu acho que você deu um apanhado bem generalizado, porque a gente até não tem tempo, porque a gente tem outro tema muito importante que é o sono, né? Sono. Que é extremamente importante. Como é que deve ser, como a pessoa deve cuidar do sono dela? O número de horas ideal para uma pessoa dormir é, em média, 8 horas. E não é porque o número é bonitinho, não, é porque tem uma razão para isso. O sono ele é composto, em média, por 5 ciclos de 1h30, dá 7 horas e meia a 8 horas de sono. Existe uma minoria que 6 horas ou menos se satisfaz, mas é a minoria, menos de 10%. E o que acontece no nosso organismo durante esse período de 8 horas? O que vai acontecendo na primeira, na segunda? Tem uma coisa assim? Na verdade, assim, são várias fases do sono, né? Começa com um sono leve, depois vai para um sono mais pesado, e o sono profundo, onde ocorre onde é a fase dos sonhos, né? Mas o mais importante porque assim, você está dormindo, mas o seu organismo não está dormindo. Ele está em franca atividade. Ele faz faxina no seu corpo. Aquelas substâncias tóxicas que você inala ou ingere durante o dia, é eliminado durante o sono. Como? São células que, como se fossem faxineiros do corpo, que vão lá e limpam todas aquelas impurezas e eliminam através de urina, né? Além da faxina, propicia reparo das células que são lesadas durante o dia, que nós não percebemos, mas o nosso organismo percebe. Durante o sono também, você assimila o trabalho muscular, como eu já falei, né? Eu listei no livro, acho que mais de 15 funções que acontecem durante o sono. Basicamente, o que a pessoa precisa saber, que ela está dormindo, mas o organismo dela não está. E o que a pessoa pode fazer para aproveitar essas 8 horas da melhor forma possível, já que é tão importante, né? Que ela está recuperando e está conquistando a saúde. A partir do momento que ela dorme às 8 horas e ela dorme bem às 8 horas, ela não precisa fazer absolutamente nada porque o organismo dela vai fazer tudo sozinho. O que ela pode fazer para não atrapalhar, evitar comer muito perto da hora de dormir. E principalmente se esses alimentos forem comidas gordurosas, chá preto ou café, tomar refrigerante, evitar fumar e tomar álcool na hora de dormir. Se você come gordura, você vai ter um processo digestivo muito pesado, que é uma função a mais que você dá para o seu organismo durante o sono. Ele já tem um monte para cumprir. Você pode tomar um banho para ajudar a relaxar. Você procura esvaziar a sua cabeça. O que mais? Procura ir dormir e acordar sempre mais ou menos no mesmo horário. Sim, e a outra coisa que eu achei importante também que você citou no teu livro foram os bons sentimentos, né? Isso é fundamental. O bom humor, bons sentimentos, boa cabeça, né? E o sentir é um item fundamental da nossa saúde, né? Muitas das doenças da vida moderna, elas são consequências de emoções ou negativas ou reprimidas, enfim, emoções ruins, né? Por outro lado, os sentimentos positivos, né? A alegria, a felicidade, favorece a não instalação das doenças, favorece a saúde, né? Hoje, o grande vilão de tudo é o estresse. É muita cobrança, né? Muita cobrança em todas as fases. Porque é a competição, você tem que ser melhor. Se o estresse durar um tempo curto, não tem grandes problemas. O nosso organismo está plenamente preparado para se recuperar 100% de um estresse de curta duração. Mas o que acontece, o que a gente vê hoje em dia, é que as pessoas são estressadas crônicas. Porque o estresse, ele libera no nosso corpo, basicamente, 3 hormônios que são muito nocivos se ficarem na circulação por tempo prolongado. A adrenalina, noradrenalina, o cortisol, principalmente o cortisol. São hormônios que
trazem consequências muito ruins para o corpo da gente. Então, cuidado com o estresse. A vida social ativa, né, com amigos, com a família, viajar, meditação, acupuntura, tudo isso ajuda você a se livrar do estresse. Outra coisa prejudicial também seria a depressão, né? Que eu acho que até o estresse acho que é uma coisa que também encaminha para isso. Né? O estresse é uma das causas da depressão, mas a depressão pode ser causada por outras coisas também. Tipo de personalidade, uso de medicamentos, perda de um ente querido, separação, desemprego, uso de drogas, né? São 3 fases da vida da pessoa e aí ela acaba tendo mais facilidade para desenvolver a depressão. Porque às vezes não aconteceu nada, ela simplesmente teve um nenê, ou ela simplesmente passou dos 50 anos, ou ela simplesmente está na puberdade, está, né? Eu não estou legal. Não. E por que será? Porque ela está naquela fase, porque ela está sofrendo com as alterações hormonais próprias daquela fase. Eu acho que por conta de tudo que a gente falou, né, dos temas que é muito interessante isso, porque a gente é realmente o que come, o que dorme e o que cuida do nosso corpo, porque se você não ficar atento, né, eu acho que cada vez mais as pessoas estão tendo a conscientização de que não dá para se abandonar, você tem que estar atento com você. É isso mesmo. Se ela se cuidar, ela não dá margem para a instalação das doenças. Por que medicina preventiva? Para você prevenir a instalação das doenças. É diferente você cuidar da saúde e cuidar da doença. E com que idade a pessoa pode começar a procurar, por exemplo, uma medicina preventiva? Desde que nasce. Porque assim, você já nasce já propenso a doenças. Muitas mães sofrem estresse durante a gravidez. A criança já nasce estressada. Você tem uma gravidez legal, tranquila. Aí o neném nasce, você amamenta direitinho. Já cria o hábito, já né? Cria o Bons hábitos. E olha, o hábito é exemplo dos pais. Sim. Não adianta o pai fumar e falar para o filho que não pode fumar. O filho vai seguir o exemplo do pai, né? Do pai, da mãe. Aí, na medida em que a criança vai crescendo, ela já vai crescendo com hábitos saudáveis. E consciente, assim, né? E também. consciente. Porque se você já acostuma seu filho, eu acho que a tendência hoje é essa, né? Os pais já têm um pouco mais de consciência e cuidam mais da saúde dos filhos. Então, bom, mais uma vez eu queria citar esse livro que é muito importante, de cabeceira, viu, gente? Comer, Treinar e Dormir, doutora Samira Laia. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Agora eu tenho presente aqui da Copenhague para você. Muito obrigada, eu agradeço imensamente. Esse eu vou levar com todo carinho. Copenhagen.com.br, os melhores chocolates, viu? Bom, parabéns. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo, obrigada por nos dar tantas informações importantes, né? Espero que você volte mais vezes, viu? É uma honra para mim estar aqui e eu voltarei sempre que for necessário e sempre que for convidada. Muito obrigada, beijão, viu? Um beijo. Beijo para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carminho.